Tudo bem? Cristiano do canal Desbravando o Indecifrável. Tudo bem, gente? Continuando a última aula, tá? Eu estava falando sobre o porquê, né, o seu pai ele se preocupa em você estudar. Tem a ver com a principal justificativa, né, que você observa é sempre a questão do futuro, a questão de você se autoconservar, ou seja, sobreviver frente a uma série de dificuldades, uma série de instabilidades que a sociedade capitalista, certo? A nossa sociedade em particular apresenta, tá? A gente vai continuar falando aqui das diferenças, tá? Eu estava falando do trabalho assalariado, é importante entender uma coisa. Não é que só existe trabalho assalariado na nossa sociedade, na sociedade capitalista. Na verdade, nas sociedades anteriores há também trabalho assalariado, só que ele não é algo que está presente na grande massa, na grande maioria das pessoas. Pessoal, se vocês ouvirem um barulho aqui, eu peço desculpas, tá? É a gata da minha esposa, ela está brincando aqui, então desconsiderem, tá bom? Então, o que acontece, né? Existe trabalho assalariado nas sociedades anteriores, isso existe, mas ela não é como na nossa sociedade. A grande massa, a grande maioria das pessoas tem apenas o seu corpo, tem apenas propriedades pessoais, certo? Roupa, óculos, às vezes tem uma casa, às vezes tem um carro, entre outros objetos, tá? Elas têm isso e elas são, de certa forma, obrigadas, certo, a ter que conseguir um emprego, um trabalho e realizar esse trabalho para ter um salário, para conseguir sustentar. Tá? Então, um exemplo disso, quando nós vemos, por exemplo, assim, vou pegar um exemplo para ilustrar isso nas sociedades antigas, tá? Então, vou pegar um exemplo do Egito, certo? Algumas pessoas acham que quando você vê aquelas pirâmides, vê aquelas construções do Egito, elas foram feitas por escravos. Normalmente essas pessoas que pensam assim, elas estão baseadas, né, numa visão religiosa que vem da história de Moisés, aquela história dos hebreus que fugiram do Egito, toda aquela história que é bem conhecida. Tá? Eu acho que todo mundo conhece esse tipo de história. Tá? Então o que acontece? Hoje nós sabemos que na verdade aquelas obras, aquelas pirâmides do Egito, elas não foram feitas por escravos, elas foram feitas por trabalhadores assalariados, que eram ligados à construção. Eles eram até que dentro do contexto da época, né, eram muito bem tratados, inclusive, tá? Eles não eram maltratados como a gente imagina, certo? Como a gente vê em filmes, esse tipo de coisa, como fala sobre a história de Moisés, esse tipo de coisa, esse tipo de questão. Tudo bem? Então, isso existe no passado, mas não era a grande maioria das pessoas. Eu estou dizendo isso por quê? Porque eu vou entrar aqui numa outra diferenciação, tá? Dentro da nossa sociedade, que está ligada à sociedade capitalista. Tá? Então, como eu falei, se no passado a grande massa das pessoas não eram trabalhadores assalariados, eles eram exatamente o quê? Certo? Como que funcionava exatamente? A grande parte dessas pessoas, elas não tinham apenas a propriedade pessoal, elas tinham também propriedades que nós chamamos de meios de produção, ou seja, elas eram donas de parte dos meios de produção, ou às vezes de tudo, certo? Como assim, Cristiano? Eu vou fazer uma diferenciação para você entender o que eu estou querendo dizer. Quando eu pego esse objeto, esse livro aqui, e você olha isso aqui é um produto, é uma propriedade pessoal minha. Por que ela é pessoal? Porque quando eu comprei esse livro, certo? Quando ela estava lá no sebo, certo? Quem não sabe o que é um sebo, é nada mais do que um lugar onde tem livros antigos, tá? E as pessoas vendem. Então o que acontece? Quando eu comprei isso aqui era uma mercadoria. Então era uma mercadoria, eu comprei, veio para mim, isso aqui não é uma mercadoria. O meu uso pessoal, isso aqui eu estou interessado na utilidade desse produto, certo? Então como eu estou preocupado com a utilidade esse produto, certo? Não é uma mercadoria. Quando eu quero vender esse produto, eu estou preocupado não é com a utilidade dele propriamente dito, mas eu estou preocupado em quanto que eu posso ganhar com a venda dele. Ele se torna uma mercadoria. Então, o mesmo objeto, ele pode ser um produto ou ele pode ser uma mercadoria, tá? Depende do que? Da utilidade ou do valor de troca, do valor que eu posso ganhar no que vendendo esse produto em particular. Tudo bem? As sociedades anteriores eram sociedades que elas estavam mais preocupadas com o valor de uso, com a utilidade dos objetos. A nossa sociedade ela produz riqueza visando não tanto a utilidade, mas muito mais a questão do
certo? Valor de uso, quanto que eu posso ganhar. Ou seja, quando uma pessoa produz, ela está mais preocupada com isso. E às vezes até, se você perceber, a qualidade dos objetos ela vai diminuindo, até para a pessoa conseguir ganhar mais, certo? Isso acontece. Então o que acontece? A nossa sociedade, ela, como eu falei para vocês, é uma sociedade que tem grande parte das pessoas como trabalhadores assalariados, pessoas que trabalham e basicamente, né, essas pessoas elas têm apenas o seu corpo e propriedades pessoais, certo? Agora, no passado, muitas vezes acontecia o seguinte: você tinha pessoas que tinham esses meios de produção. Hoje, esses meios de produção estão na mão de pouquíssimas pessoas. Vou dar um exemplo para você entender isso. Vamos supor que eu pego o meu carro. Quando eu uso meu carro para andar, para ir para a escola, buscar minha mãe, fazer qualquer coisa do tipo, certo? Ele é um produto, certo? Ele é utilizado com o objetivo de, basicamente, certo? Servir alguma utilidade pessoal minha. Agora, quando eu pego esse mesmo carro, faço uma adaptação nele e vou aí, certo? Na frente da escola, tinha um senhor, né, que fazia, eu acho que era um senhor que vendia cachorro quente lá. Isso que é uma propriedade pessoal se transforma num meio de produção e aquele senhor, quando ele está lá, ele tem a preocupação dele é fazer o cachorro quente, não para comer o cachorro quente, mas para vender, para ganhar mais dinheiro. Ele abriu o seu próprio negócio. Então ele transformou aquilo que era uma propriedade pessoal, que é o carro dele, em um meio de produção que garante não apenas a utilização, ele ir ou voltar da escola, ou ele ir buscar a mulher dele, ou qualquer coisa do tipo, uma utilidade pessoal dele, mas garante um sustento, garante uma renda através da venda dos cachorros quentes. Tudo bem? Então o que acontece? Esses meios de produção que eu estou falando para vocês, hoje está na mão de um grupo muito menor de pessoas. Está na mão de pequenos comerciantes, pequenos que nós poderíamos chamar, por exemplo, de uma pequena burguesia, que são, por exemplo, dar alguns exemplos aqui, padeiro, o cara que vende lá o pão ou produtos perto do seu bairro, e também está na mão de grandes capitalistas, que são pessoas que investem na bolsa, que têm ações, certo? Que são donas de determinadas empresas. Pensa, por exemplo, na Ford, empresas grandes mesmo. Então, o que acontece? Na sociedade, a grande massa das pessoas são trabalhadores assalariados, e do outro lado, você tem alguns grupos, certo? Que ou tem um pequeno negócio, que nem esses padeiros, o tio lá que vende o cachorro quente, ou tem um grande negócio, que é um grande investidor, é dono de empresas, grandes empresas, tá? No passado, esses meios de produção não era parte de um pequeno grupo, não estava na mão de um pequeno grupo da sociedade, ele estava disseminado, certo? Grande parte da população tinha acesso e era de certa forma tinha o seu meio que o seu próprio negócio, tinha o seu meio de próprio sustento. Ele não precisava vender, certo, o seu tempo para conseguir um salário. Tudo bem? Então, quem estabelece essa relação é a sociedade capitalista. Só para você entender que no passado era diferente. A nossa sociedade, ela basicamente, ela tem como característica isso. Grande parte das pessoas não tem meio de produção, tem só propriedade pessoal, ou às vezes não sabe transformar essa propriedade pessoal em um meio de produção. Certo? Isso também existe. Um grupo menor de pessoas tem o seu próprio negócio, tem algum tipo de meio de produção que utiliza visando trocas, ou seja, vender produtos, e usa ou a sua força, o seu corpo, o seu trabalho, o seu tempo, ou contrata terceiros, outras pessoas para trabalhar para ela. Tá? Isso é uma característica particular da nossa sociedade. Uma última característica, tá, gente? Porque eu não vou falar todas as diferenças, mas é mais para entender a propaganda. Uma outra característica da nossa sociedade, que vai estar ajudando a entender a questão da propaganda, é a questão da divisão do trabalho. Ou seja, novamente, o exemplo desse produto aqui, esse livro. Quando eu olho para esse livro, ele não foi feito por uma única pessoa. Ele foi feito por várias indústrias. Teve uma pessoa de uma determinada indústria, certo? Que pegou a árvore, cortou essa árvore, plantou, né? Produziu essa árvore, cortou essa árvore e fez o papel para fazer esse produto.
teve uma outra pessoa que pegou esse papel, imprimiu, colocou o material aqui, o conteúdo, as letras, o que foi escrito no livro. Aqui, teve uma outra pessoa que fez essa capa, por exemplo, certo? Uma pessoa que está ligada à publicidade do livro. Teve outra pessoa que teve que distribuir esse livro aqui, que pegou o livro pronto e levou para as editoras. E teve uma outra pessoa que vendeu esse livro para mim, certo? Ó, aí eu só falei, tem 5 funções diferentes no mesmo produto. A nossa sociedade é uma sociedade que trabalha com cooperação. No passado também existia divisão do trabalho, existia cooperação, certo? Mas a nossa sociedade tem como característica estimular cada vez mais a divisão do trabalho, cada vez mais a cooperação entre as pessoas. Pessoas de ramos totalmente diferentes podem, sem se conhecer, produzir o mesmo produto, tá? E entra na própria questão da preocupação do seu pai. Para você, às vezes, se inserir em um determinado emprego, você tem que ter conhecimentos muito específicos. Muito. Então, a nossa sociedade ela valoriza a especialização. No passado, havia divisão do trabalho, mas a pessoa que produzia, certo? Como ela não era um trabalhador assalariado grande, era um grupo bem pequeno de pessoas que eram trabalhadores assalariados, pessoas especializadas, normalmente eram pessoas que sabiam mais, elas não tinham conhecimento propriamente teórico muitas vezes, mas elas tinham muito mais contato com a natureza, com criação de animais, com várias outras coisas, porque não eram sociedades tão especializadas como a nossa. Tudo bem? E ainda a questão da propaganda. A propaganda, ela vai surgir, a propaganda moderna, ela vai surgir, certo? A partir do século XIX, e ela vai ser meio que um tipo de especialização, certo? Para a questão da publicidade e de venda de um tipo de mercadoria que não vendia no início do capitalismo, que vai ser basicamente as mercadorias culturais, tá? Que eu vou estar conversando no próximo vídeo.